Esta paraxá é oferecida Leilui Nishmat pela elevação da alma de Yoshua Ben Moshe, conhecido como Shir Simão Rosenfeld, dedicado por sua família e amigos. Então, Jacó manda reunir todos os seus 12 filhos para dar as suas bênçãos de despedida. Ele pede que Hashem ouça sempre as orações de cada um dos seus filhos, de cada um de nós, em tempo de abundância e em tempo de necessidade. Então Jacó profetiza: meus filhos, vocês vão sair do Egito com a mão erguida em vitória, Yad Ramah. Na época de Mashiach, o Messias, as 10 tribos perdidas vão voltar a se reunir a Yodá e Benjamim. Então, portanto, deem honra para Yodá, para Judá, de quem virá o rei Davi. Da tribo de Judá vai vir o rei Davi. E deem honra para Benjamim, onde vai ser construído o Beit Hamikdash, pois Benjamim é o amado de Deus. Lembrem, Benjamim é o único dentre os irmãos que não vendeu José. Jacó diz: agora vou revelar para vocês a data exata em que virá o Mashiach, o Redentor da humanidade. Bem na hora que Jacó ia falar, a Shekhinah, a presença divina, se afasta dele e Jacó não consegue falar mais nada. Por que isso acontece? Hashem sabe que os filhos de Jacó seguiriam firmes, mesmo sabendo que a redenção vai demorar. Mas o Todo-Poderoso decidiu que a data da Geula deve ser mantida escondida em consideração a nós, as futuras gerações, de certo não tão brilhantes quanto os filhos de Jacó, né? Ou seja, gerações como a nossa poderiam facilmente se desesperar caso a gente soubesse o tempo que a salvação ainda está longe. Que Hashem apresse, acelere logo a Geula, né? Que mande logo, se revele logo o Mashiach, breve em nossos dias. Jacó quer revelar a chegada do Mashiach. Quando é? A data exata. Mas, vendo que a Shekhinah cai fora toda vez que ele quer revelar isso, ele começa a perguntar: será que algum dos meus filhos não está merecendo? Como eu vou saber, meus filhos, que os seus corações estão repletos ainda da presença divina? Será que alguém tem algum pecado no coração? O que está acontecendo? Então, todos os filhos de Jacó, unanimemente, ao mesmo tempo, respondem de uma voz, de uma só voz: Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ou seja, escuta, Israel, Hashem é nosso Deus, Hashem é um. Em gratidão a Hashem, Jacó se curva ao Altíssimo e responde em voz baixa: Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Bendito seja o nome da glória do seu reinado para todos sempre. Então Jacó abençoa seus 12 filhos. As suas palavras foram ditas por Ruach HaKodesh. Quase todas elas já foram cumpridas e algumas ainda vão se concretizar na época da Geula. Vamos agora dar um rápido relato das bênçãos que Jacó dá para cada um dos seus filhos. Para Reuven, Jacó fala: Reuven, você é o meu primogênito. Você mostra que você é a força. Você é o começo da minha força, né? Você é o primeiro a nascer e os seus descendentes serão heróis que vão lutar por Israel como cabeça do exército. Porém, você não vai ter mais o direito de primogenitura porque você fez uma escolha errada. Você queria defender a tua mãe Leia, mas você mudou a minha cama de lugar. Você não queria que eu deitasse na cama que Deus estava determinando. Então você não mexeu só comigo, você mexeu também com a Shekhinah, com a presença divina. Então não dá para você ser mais o primogênito. Mas as bênçãos de força e de ser o início da minha descendência estão contigo. Não peca mais no futuro e assim você tem a certeza que sempre que você se arrepender, Hashem vai te perdoar. Aí ele chama Shimon e Levi e fala assim: Shimon e Levi, vocês dois têm um temperamento semelhante. Vocês dois conseguiram sozinhos destruir a cidade de Shem. E é de vocês dois que surgiu a ideia de matar Yosef. Vocês precisam tomar cuidado. Vocês se enervam, vocês têm um uma raiva que surge muito rápido. Dessa maneira, não dá para botar vocês juntos. Vamos separar vocês para vocês ficarem distantes um do outro. De modo que, Shimon, você vai ficar esparramado em algumas cidades dentro da tribo de Yehuda. E Levi, você vai ficar esparramado em 48 cidades ao longo de todo o território. A gente ainda vê para a tribo de Levi uma bênção especial, que eles seriam os sacerdotes e, portanto, esse fato deles terem que ficar pedindo seria para arrecadação, seria para ajudar o próximo, além de eles servirem no templo, né? Eles teriam o mérito de não se somar ao pecado do bezerro de ouro, por isso eles iriam herdar o sacerdócio mais adiante. Mesmo assim, eles estão esparramados por causa dessa tendência ao caça, a raiva deles.
Não precisa dizer que depois dessas pegadas duras que Yaakov dá, tanto em Reuven como em Shimon e Levi, os outros irmãos começam a se afastar com medo do que vai sobrar pro lado deles. Mas Yaakov os tranquiliza e diz o seguinte: chega aqui, Eudá. Eudá, todos os teus irmãos admitem que você é o rei, o líder entre eles. Portanto, você será comparado a um jovem leão e mais tarde a um grande e poderoso leão, de quem todo mundo tem medo. Por que ele compara primeiro a um leão pequeno e depois a um leão grande? Dele viria o rei Davi. No começo seria apenas um general, depois derrota Golias e vai depois conquistar um monte de nações. Poderoso como um grande leão. Você, Uda, vai prover todo o povo judeu com líderes até a época de Shiló, Mashiach. Ou seja, o Mashiach será descendente do Yehudá. O Mashiach será descendente do rei Davi. E as colinas de Yehudá em Eretz Israel vão ser tão repletas de vinhedos com uvas vermelhas, representando o quê? O sangue dos inimigos que serão derrotados. E os seus dentes serão brancos como leite, porque sempre Yehudá vai receber a todos que queiram estudar a Torá com um imenso sorriso. Além da gente dizer que Yehudá é uma tribo que dura até hoje. Os hebreus de hoje, que a gente conhece, são predominantemente descendentes da tribo de Judá. Uau! A bênção de Zevulun. Zevulun, chega aí. Zevulun, você vai viver no litoral. Lá no litoral, todos vão precisar de ti, porque você vai ter lá concha chamada Hilazon, e é do Hilazon, desse animalzinho que vai sair o azul para fazer o tzitzit. E também tem uma coisa muito linda no Zevulun, que é uma tribo que se dedica ao comércio e, temendo com isso perder os méritos do estudo da Torá, se dispõe a sustentar a tribo de Sahar. Quem vai descender da tribo de Zevulun? O profeta Yoná, Jonas. O pai do profeta Jonas era da tribo de Zevulun e a mãe da tribo de Asher. Não é à toa que Jonas é aquele que vai ser salvo das águas, né? Daquele grande peixe que vai fazer depois ele parar lá em Nínive. E essa história maravilhosa é lida em todo dia do perdão, em todo Yom Kippur. Sahar é abençoado dizendo o seguinte: Sahar é comparado a um jumento magro que carrega o fardo que seu mestre coloca em seu lombo. Da mesma forma, os membros da tribo de Sahar aceitam as dificuldades e privações para quê? Para poder priorizar todo o seu tempo para o estudo da Torá. Muitos deles, ou seja, 200 deles, vão se tornar líderes do futuro tribunal, do Sanhedrin, né? E vão decidir as questões da lei judaica. E, ao mesmo tempo, a gente vai ver que as frutas que nascem na terra de Sahar são enormes, maravilhosas, deliciosas. E todo mundo pensa que isso acontece porque eles ficam se dedicando intensivamente à agricultura no mundo inteiro. Quando eles ficam sabendo que não, é uma tribo que passa o tempo todo estudando Torá, isso vai impressionar tanto as pessoas que muitos e muitos daqueles que se converteram ao judaísmo daquela época até hoje fizeram isso vendo os resultados maravilhosos na vida de quem se envolve com a Torá, e isso é mérito da tribo de Sahar. Dan é comparado a uma cobra, sob dois aspectos. Primeiro, a gente vê que Dan é quem defende o povo hebreu de qualquer ataque pelas costas. Era a tribo que cobria a retaguarda no deserto, e Yaakov também sabia que da tribo de Dan vai vir o herói Shimshon, Sansão, que é comparado com uma cobra também, no sentido de que ele era nazir, ele não cortava a sua cabeça. A principal arma da cobra é a sua cabeça, né? E a gente vê que Shimshon também agia como uma cobra porque ele emboscava os inimigos e ele fazia eles caírem para trás, como ele em tantas lutas fez, como naquele caso que ele derrotou centenas de inimigos usando meramente uma cabeça, o crânio de uma jumenta, né? Então, esse é Shimshon, descendente da tribo de Dan. Falamos agora da tribo de Gad. Gad é extremamente abençoado para fortes heróis de guerra. Eles vão marchar na frente, na vanguarda, quando os judeus conquistarem a terra de Israel, na época de Josué, de Yoshua. Depois eles voltarem em paz para suas terras no lado leste do Jordão. Embora cercados de inimigos, eles não vão temer nada, em função da força da bênção que Yaakov está dando para eles. Chega aqui Asher. Muitas oliveiras vão crescer na terra de Asher e vai ser tanta a produção de azeite que vão ficar extremamente ricos com este óleo. E o azeite das suas árvores também será usado no serviço do templo de Jerusalém. Por fim, a gente tem também as bênçãos para Naftali. Naftali é comparado com um cervo, ou seja, uma corça. E tem duas razões por que foi feita essa comparação. Porque assim como a corça corre
muito rápido. Também os frutos na terra de Naftali são sempre os primeiros a brotar, então eles são aqueles primeiros a dizer Shehriah, a mostrar sua gratidão sobre uma fruta nova. E também o próprio Naftali, mais tarde, várias pessoas da sua tribo se demonstraram serem rápidas e ágeis como uma corça. Quando os judeus precisavam de um mensageiro ligeiro, chama Naftali. Portanto, a gente tem um grande exemplo disso, foi quando faleceu o Yaakov. E Esaú chega ali e está querendo saber quem foi que disse que Marpelá é do Yaakov e não para o Esaú ser enterrado. E quem tem o documento em que Esaú vende o direito a Marpelá para o Jacó, quem vai buscar esse documento estava lá no Egito, quem é enviado? O próprio Naftali. A gente agora fala das bênçãos ainda dadas para Yosef, que são enormes. Em palavras bem simples, a gente vai ver o seguinte: muito complexa essa bênção dada e muito sucinta, muito sintética. A bênção é dita assim, ó: Ben porat Yosef, ben porat aliain, banot tzadá alei shor. Ou seja, Yosef é um filho fascinante, um filho cujo encanto impressiona o olho de quem o vê. Moças egípcias vão parar perto das paredes para admirar sua beleza, com línguas que parecem flechas, mas apesar disso, a sua força foi firmemente estabelecida e um anel de ouro colocado em seu dedo, através das mãos de Deus, o Todo-Poderoso Jacó, e dali Yosef se levanta a realeza, se tornando o provedor de Israel. O que quer dizer isso tudo? Meu filho Yosef, você é como uma videira plantada próxima a uma fonte de água. A videira fixa suas raízes bem fundo na terra. Seus galhos também crescem mais altos que as copas das árvores. Assim também, seus filhos Efraim e Menashe vão ser cada um deles uma tribo, vão se espalhar e vão se multiplicar. Eles vão receber porções em dobro na terra de Israel. Porque você, Yosef, não pecou com a esposa de Potifar, a sua porção na terra de Israel vai ser abençoada com orvalho dos céus e água da terra, de forma que ela produzirá frutos deliciosos. Você, Yosef, vai ser abençoado com bênçãos maiores que meus pais Abraão e Isaac me deram. E Yosef, que todas as bênçãos que foram dadas para mim se concretizem para você e para os seus descendentes. Você se tornou governador do Egito, mas mesmo assim foi cuidadoso com a Torá e com cada um dos seus irmãos. E agora, Benjamim, meu filho, a tribo de Binyamin será forte como um lobo que despedaça suas presas. O Beit HaMikdash vai ser construído na porção de Binyamin, em Eretz Israel, e Hashem vai fazer com que a sua presença divina repouse ali. Isso tudo, como a gente já disse, é em virtude de Binyamin não ter participado da venda de Yosef. E sabe quem é que descende de Binyamin? Os nossos heróis da festa de Purim, Mordecai e a rainha Esther.